Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Então, agora sim, está gravando, tudo ok. Vamos começar essa aula de hoje, que é um assunto bem... Opa, bati aqui sem querer. É um assunto bem interessante, tá? E que assunto é esse, professor, que a gente vai estudar? Bom, vocês estão vendo aqui no título, ó, vamos falar sobre movimentos agora na vertical. Então, movimentos de subida e movimentos de descida. Mas com um detalhe, esses movimentos acontecem no vácuo, livre de qualquer resistência do ar, livre de qualquer tipo de atrito. E por que essa informação é importante, gente? Porque desprezando-se a resistência do ar, desconsiderando qualquer tipo de atrito, a massa do objeto, ela passa a ser irrelevante no contexto. Tanto faz um martelo ou uma pena, eles, quando soltos da mesma altura, chegarão no solo no mesmo instante. Professor, mas isso vale para um martelo e para uma pena, para uma bola de boliche, para um grão de arroz, para qualquer objeto. Independente da massa, eles, se forem soltos da mesma altura, chegam juntos ao solo. É interessante, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, esse tópico específico, mas assim, já para adiantar aqui, uma coisa muito legal desse assunto, que eu sempre percebo que alguns alunos têm um pouco de dificuldade, é que esse movimento vertical no vácuo, ele nada mais é do que um caso particular de MUV. Professor, eu perdi a aula de MUV. É muito simples. MUV, gente, é movimento uniformemente variado. É um tipo de movimento em que existe aceleração e ela é constante. Lembra daquelas fórmulas que a gente trabalhou na semana passada, como, por exemplo, essa é bem conhecida, ó. Vovô é ateu. Lembra disso? Pronto, faz parte do MUV. Aquela outra do sorvetão, né? Famosa também essa expressão, ó, V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Todas essas expressões que a gente está vendo aqui, inclusive essa última, que é a equação de Torricelli, todas essas equações fazem parte do movimento uniformemente variado, o chamado MUV. Então, essa ideia de que física é uma coisa complicada, eu não sei quem botou isso na cabeça dos alunos, mas física é um negócio muito simples. Ó. Pensa comigo. Eu vou soltar uma bola de gude da janela do apartamento. Ela vai cair. Enquanto ela vai caindo, a velocidade não vai aumentando, né? Isso vale para uma bola de gude ou para uma bola de basquete, ou para qualquer objeto. Eu soltei ele da janela do 10º andar. Ele vai caindo e a velocidade vai fazendo o quê? Crescendo, não é verdade? Por quê? Porque ele está acelerando. Ele tem uma aceleração, que é exatamente isso aqui, ó, o movimento uniformemente variado. Então, o movimento que a gente vai estudar agora, esse movimento vertical, nada mais é do que um MUV, um movimento com aceleração, um movimento variado. A aceleração que nós vamos ter nesse movimento, ela vai receber um nome especial. Ela vai ser chamada de aceleração, olha que interessante, da gravidade. Só isso que vai mudar. Professor, eu odeio física, eu não entendo essas coisas não. Gente, vocês vão entender tudo agora. Preste atenção nisso. Quando eu for fazer vestibular da FCM, ou da FAMEN, ou qualquer vestibular que eu vá fazer na vida, se ele disser assim que o objeto foi solto, que o objeto foi abandonado, à medida que esse objeto vai caindo, a velocidade dele vai aumentando. Isso mostra que ele tem uma aceleração, e eu vou chamar essa aceleração de quê? De aceleração da gravidade. Mas para ficar mais fácil, caso não tenha entendido alguma coisa, dá uma olhada nesse exemplo. Aqui eu tenho dois objetos da mesma altura. Deixa eu ver se eu consigo passar uma linha aqui, assim, fictícia. Ó. Eles estão na mesma altura, só que eles claramente têm massas diferentes, né? Vamos dizer que esse primeiro tem uma massa m e que esse aqui tem uma massa 3 vezes maior. Quando eu solto os dois, lógico, eles vão cair, óbvio. Mas aí ele pergunta, quem vocês acham, o vestibular adora isso, né? Quem vocês acham que vai chegar primeiro aqui no chão, que vai tocar primeiro o solo? E eu vejo que muitos alunos pensam que o primeiro, o mais pesado, chega antes no chão. Quando, na verdade, ó, se você disser que o tempo de queda desse aqui, o tempo que ele leva para cair, é T1, e você disser que o tempo que esse aqui leva para cair é T2, mesmo eles tendo massas diferentes, esses tempos são iguais. Ah, é, professor? É, e a gente vai mostrar por quê. Mas agora, o que eu posso falar para vocês?
quando se trata de movimento no vácuo, isso quer dizer, deixa eu só corrigir aqui, sem atrito, ó, gente. Sempre que você estiver falando de movimento sem atrito, movimento no vácuo, a massa pode ser desconsiderada, pode ser desprezada. Em que sentido? No sentido de que o objeto mais leve e o mais pesado chegam no solo ao mesmo tempo. Então, não se iluda com essa pegadinha, que já caiu várias vezes no vestibular, quando ele solta um martelo e uma pena e pergunta quem chega primeiro no chão. E a maioria dos alunos diz, eu acho que o martelo chega antes, porque o martelo é mais pesado. Seria verdade se você fizesse na sala de casa ou na sala de aula, porque lá existe o ar. E aí é diferente. Mas no vestibular, o movimento é no vácuo, sem atrito, sem resistência do ar. E aí os corpos chegam juntos, ok? Se liga nisso aqui, ó, tá? Os tempos são iguais, embora os objetos tenham massas completamente diferentes. Beleza. Então essa aqui é a pegadinha que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Uma outra coisa que eu estava comentando, né, no início, é que a gente sabe que todas essas equações que eu usei na última aula do MUV, eu posso usar agora. Então, ao invés de pensar que física é difícil, na verdade, o que vocês têm que tentar entender é que eu só estou aplicando a mesma fórmula da semana passada hoje, com uma diferença. Olha que interessante essa frase. As equações obtidas para partículas em movimento com aceleração constante, que é o MUV, né? Elas podem ser aplicadas ao corpo em queda livre. Então, eu posso aplicar para esse corpo sem problema. O que é que eu faço? Eu escrevo assim, ó, V é igual a V0. Tá vendo aqui onde tem um A? Vou até trocar a cor da caneta rapidinho aqui, ó. Vou trocar esse... só porque eu falei que ia ser rapidinho. Vou trocar esse A e no lugar dele eu vou pôr um G. Deixar assim para ficar um negócio bem nítido do que é que eu quis fazer, ó. Então, você tira a aceleração e ela passa a ser chamada de aceleração da gravidade. Então, é isso. O A é o G. E as fórmulas continuam do mesmo jeito. Essa daqui, sabia que só você tem aquilo tudo ao quadrado sobre 2. O que é que nós vamos fazer? Mesmo esquema. Vou apagar esse A e no lugar da aceleração eu vou botar G. Aí eu vejo que alguns alunos dizem assim, esse G é a gravidade. Não, não fala assim. G não é gravidade, G é aceleração. Você está trocando um A por outro. Está trocando o Azinho de aceleração por uma aceleração específica, que é a aceleração da vertical, que é a aceleração da gravidade. Essa equação de baixo, conhecida como equação de Torricelli, né? A gente geralmente faz assim com ela. Ó. Vovô toca 2 vezes o trianguinho de Severina. Mesma coisa, professor. Eu vou substituir esse A e no lugar do A vou pôr quem? Um G. Não é massa? Tem uma coisa que vocês podem ou não fazer nas fórmulas. É opcional. O aluno que decide isso. Você sempre vai trocar o A e botar o G. Isso aí sempre. Mas tem uma coisa que é opcional aqui. Se você achar que deve, você pode substituir o S de espaço por um H de altura. Mas isso é opcional. Por que isso, professor? Gente, imagina que o lápis cai de uma mesa. Então, essa mesa está a 80 centímetros do chão. Você está estudando, sem querer esbarra no lápis e ele cai, vai até o chão. Qual foi o espaço que ele percorreu? Qual foi a distância que ele percorreu? É a altura da mesa. Então, quando o movimento é na vertical, é comum a gente dizer que a distância percorrida é a própria altura. Então, sempre que eu quiser, eu posso, não é obrigado, eu posso substituir o espaço por H. Então, aqui ficaria, ao invés de S, S0, ficaria H e H0. E aqui, ao invés de ΔS, ficaria ΔH. Mas, como eu falei, isso aí é um bônus, um extra. A pessoa faz se quiser. Também, se a pessoa disser, não, eu não quero me complicar, não gosto de física, quero mais fácil. Então, é só isso. Ó. Troca o A e no lugar desse A, você sempre vai pôr quem? Um G. Apenas isso. Professor, mas não pode ser assim tão fácil, não, que física é difícil. Acredite se quiser, é só isso. Então, toda vez que você vai fazer prova na FAMENE, sábado à tarde, aí ele diz assim, um menino joga uma pedra para cima. Acabou.
Você vai pegar a equação, uma dessas três, onde tiver um A, você bota um G no lugar. Ó, professor, no outro dia tem que fazer prova da FCM, domingo de manhã. Aí tem lá uma menina brincando de soltar a bola de gude da janela do apartamento. Pronto, a menina não soltou a bola de gude. Se você quiser, isso é opcional. Se você quiser pensar, não precisa pensar em física. Mas se você quiser pensar, você pensa assim, ó, a menina não soltou a bola de gude. Quando a bolinha de gude vai caindo, a velocidade da bolinha vai aumentando, né? Por quê? Porque a bolinha tem uma aceleração. E essa aceleração passará a ser chamada de aceleração da gravidade. Beleza? Então vamos lá para não ficar rápido demais. Uma coisa interessante que é a cara do vestibular da FCM, da FAMEN e dos vestibulares em geral. Quando eles querem enganar, isso tem mais cara de FAMEN e Unip. Quando eles querem enganar, eles fazem um movimento de subida. Vou até fazer um coraçãozinho aqui. Professor, o movimento de subida é difícil? Não. Caindo é mais fácil, porque a velocidade vai aumentando enquanto ele cai. Subindo tem uma pegadinha. A velocidade não vai aumentando. Ele vai ficando mais alto, né? Mas ele não vai ficando mais rápido. Não, a velocidade é ao contrário, ela vai diminuindo. Então, quando eu jogo um objeto para cima, ele vai, digamos assim, freando, até que ele atinja aquilo que nós chamamos de altura máxima. Aí ele não consegue mais subir. Momentaneamente, por uma fração de segundos, ele para. A velocidade é quanto lá em cima? Zero. E ele para fazer o quê? Não fica lá parado, flutuando. Ele volta. Então, a gente sempre diz duas coisas. Quando se atinge a altura máxima, a velocidade é nula. Por um momento, essa caneta, quando eu jogo ela para cima, ela freia. Parou, e aí começa a cair. Entende? Então, eu jogo para cima, eu tenho, durante a subida, um corpo que vem freando. Como ele está freando, então, na hora de colocar a aceleração, eu não vou substituir o A e colocar um G no lugar. Eu vou pôr um menos G. Essa é a pegadinha desse assunto. Ô, professor, o G é a aceleração da gravidade, né? Por que eu botei menos? Para indicar que o objeto está freando durante a subida. Então, ele está desacelerando. Beleza? Fórmulas para usar, professor? Tem? Tem fórmula, gente. É a mesma fórmula da descida. O que você vai fazer? Eu vou voltar para essa tela. Mas olha o que você vai fazer, basicamente. A expressão não é assim? Chegou lá, isso aqui são todas as expressões, isso aqui, ó, são todas as expressões do que nós chamamos movimento uniformemente variado. Nesse tipo de movimento, como eu falei no começo da aula, ó, existe uma aceleração e ela é constante. O que é que nós faremos aqui? Nós vamos trocar esse A e no lugar do A, um G. Então, você lia assim antes, né? Vovô é ateu. Agora você lê vovô é um gato. Mas por que eu coloquei menos? Porque eu estou considerando que é o movimento de subida. E na subida ele vem freando. Então, vê como é legal. Vou até trocar a cor da caneta para destacar bem. Ó. Eu tiro o A e no lugar eu ponho um G. Acredite se quiser. É só isso, física. É muito fácil, né? Vamos fazer outra? Aqui de novo, ó, vou tirar o A. Aqui eu vou tirar o A. Sempre vou substituir para colocar o G. Vamos lá? S igual a S0 mais V0T. A mesma fórmula, sorvetão. AT ao quadrado sobre 2. Ô, professor, tem que tirar o A, né? Isso. Bota o G no lugar. Mas por que não pode botar só o G? Lembra que é um movimento de subida, ele vai freando, né? Então, ao invés de ser mais G, eu boto o quê? Menos G. E aqui, Torricelli, vovô, toca 2 vezes o trianguinho de Severina. É massa, tranquilo, Torricelli. De novo, tira o A e põe o G. Professor, mas o senhor não disse que na subida tinha que ser negativa a aceleração? Então, aqui sai o mais e entra quem no lugar? O menos. Resumindo, se eu jogar um objeto para cima, resumo, com a velocidade de 10, joguei ele para cima com a velocidade de 10. Ele começa a subir. Quando chegar aqui, vocês estão pensando que a velocidade dele é 11, é? Não.
Pois não pense não. A velocidade dele aqui no começo era 10. Depois que ele sobe um pouco, a velocidade dele cai, digamos, vai para 7. Se ele continuar subindo, ó, a velocidade dele vai cair mais ainda. Sabe quanto ela vai agora? Vai para 3. Estou dando só um exemplo aqui fictício. Até que lá em cima, quanto é que vai ser a velocidade aqui em cima? 0. A gente diz que esse corpo está na sua altura máxima. Por quê? Porque daqui ele vai dar a volta, ele vai começar agora a descer, a cair. Não é bacana esse assunto? Joguei para cima, ele vai freando. Joguei para baixo, ele vai acelerando. Qual é a fórmula que eu vou usar? Sempre essas fórmulas. Só vai mudar o A, que vai entrar o G. Ô, professor, mas o senhor não tinha dito agorinha que se a gente quiser, a gente pode substituir e no lugar de botar, por exemplo, ΔS, que é a distância, a gente pode botar ΔH? Pode. Porque se eu solto uma pedra de uma altura de 20 metros, quando ela chegar no chão, qual é a distância que ela percorreu? 20 metros, que é a altura, né? Então, se eu quiser, eu posso trocar onde tiver distância, eu posso chamar a distância de altura. Também, se não quiser, segue normal. Beleza? Professor, eu acho que isso aqui é difícil. Olha, para quem não gosta de física de jeito nenhum, tem umas equações rápidas, sabe? Agora, assim, tem gente que não gosta de aprender assim, do jeito certo, né? Ó, tem que fazer isso, por isso, e tal. Essas fórmulas rápidas, eu noto que os alunos adoram, mas eu, pessoalmente, não gosto muito. E vou explicar por quê. Quando eu fizer uma questão da Famene, vocês vão entender. Essas fórmulas rápidas, elas nem sempre dão certo. Os alunos usam muito. Elas resolvem 90% dos problemas. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Daí vocês vão entender quando é que não pode usar. Vou explicar tudinho. Expressões rápidas. Um objeto que está caindo. Um corpo em queda. Quais são as expressões rápidas? Vamos lá. Imagina esse objeto, está muito grande. Imagina esse objetinho aqui. Pronto. Só uma bolinha assim, um objeto qualquer. Que eu vou soltar, vou abandonar ele, a velocidade inicial é 0, ele começa a cair. Ó. Enquanto ele vai caindo, gente, a velocidade dele faz assim, ó, vai aumentando, tá vendo? Ó? Pronto. É isso aqui. A velocidade vai aumentando. Aí ele pode pedir para você calcular quanto tempo leva para ele cair, que eu chamo de tempo de queda, e qual a velocidade quando ele atinge o chão. A gente diz assim, qual a velocidade ao atingir o solo, né? Qual seria a velocidade dele ao atingir o solo? Pronto, as fórmulas rápidas são essas. Ó. Para calcular o tempo de queda, a expressão é essa aqui. 2H sobre G. O H se refere à altura, claro, né? H é de altura. E esse G você já sabe, é a aceleração da gravidade. Professor, o valor desse G, ele vai dar? Vai. De verdade, ele é 9,81. Mas não se preocupe não, porque assim, as universidades, as faculdades, não usam esse 9,81. Todo mundo vai arredondar esse G para quanto? Para 10. Só tem uma observação. Esse G é 10 quando for na Terra, no planeta Terra, entende? Porque é a gravidade do planeta. Se você pegar uma questão na Lua, eu vou dizer pela minha experiência de FAMEN, FCM, FIP e UNIP. Nunca caiu questão na Lua ou em Marte. Mas se cair, aí a aceleração da gravidade vai mudar. Esse G, ele é 10 na Terra. Na Lua vale 1,6. Em Marte vale 3,4. Tem que saber decorado, professor? De jeito nenhum, eles vão dar isso. E a velocidade que ele chega no chão é essa, ó. 2gh. Pronto. Velocidade é essa. Essas duas fórmulas simplificam o problema. Agora, por que eu coloquei aqui e estou frisando para vocês? Usem com cuidado. Embora os alunos amem esse tipo de fórmula, elas têm um problema. Só funcionam quando a velocidade inicial é 0. Professor, o meu sonho é passar na FCM. Eu escuto isso de vez em quando. Tem aluno que eu tenho tinha uns alunos semestre passado que eles moravam naquele condomínio ao lado da FCM. E ele dizia, meu sonho é passar na FCM, porque é vizinho à minha casa. Em todas as questões, 100% das questões da FCM, a velocidade inicial sempre foi 0.
sempre na FCM. Então, você poderia resolver qualquer questão da FCM só fazendo isso aqui ou isso. Qualquer uma. Você pegar desde 2006, o primeiro vestibular da FCM até hoje, ou essa resolvem todas as questões. Não é incrível? Só duas formulazinhas para resolver 100% das questões da FCM desse assunto. Mas, de novo, isso só funciona quando a velocidade inicial é zero. Aí o que acontece na Famine? Ele joga o objeto para baixo. Jogar é diferente de soltar, porque se eu solto, a velocidade inicial é zero. Mas se eu jogo, a velocidade inicial não é zero. E aí não adianta usar essas fórmulas, porque não vai dar certo. Então, isso aqui só funciona se a velocidade inicial for zero. Isso aqui também só funciona se a velocidade inicial for zero. Beleza? Professor, mas aqui é o caso do corpo que está caindo. Tem como fazer agora com o corpo subindo? Claro que tem. Tem expressões rápidas para a subida também. É muito parecido o desenho. O desenho, né? Lógico. Vou jogar o objeto para cima com uma certa velocidade inicial. Tem que ter uma velocidade para ele poder subir, né? Ele vai subindo, chega lá em cima, a altura máxima, né? Que eu expliquei. Quanto é a velocidade aqui, turma? Zero. Vai ter altura? Vai. A gente costuma chamar de altura máxima, né? Pronto. Tudo bonitinho. É a mesma coisa. Fórmulas. Tem basicamente, assim, tem gente que diz que são 3, mas de verdade são 2 e vocês vão entender por quê. Vamos lá. Que fórmulas são essas? Por que eu digo que são 2? Porque um é o tempo de subida, por isso que tem um S aqui, ó. É S de subir. O tempo de subida é dado pela expressão V0 sobre G. V0 é a velocidade com que eu lancei o corpo, tá vendo? Ó? Velocidade inicial com que ele sai do chão, V0. E G você já conhece, eu vou colocar aqui 9,81, que os vestibulares arredondam para 10. E a altura máxima é dada por essa expressão, V0 ao quadrado sobre 2G. Por que tem gente que diz assim, são 3 fórmulas? Porque o pessoal considera que tem uma outra que é o tempo total. Mas eu acho bobagem. Quem é o tempo total? É o dobro do tempo de subida. Não entendi, professor. Deixa eu explicar assim. Ó. Se eu jogo uma pedra para cima e ela gastou 2 segundos para subir, quanto vocês acham que ela gasta para descer? Mais 2. Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, eu não preciso calcular 2 vezes. O pessoal, eu acho que complicam a física. Eu não entendo que dificuldade é essa que os professores querem que a física tenha. Se ele gasta 5 segundos para subir, ele vai gastar 5 segundos para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Aí, se ele me perguntar assim, quem é o tempo total que ele ficou no ar? O tempo total de permanência no ar? Ora, se ele gastou 5 segundos para subir, quem é o tempo total? 10. Porque eu sei que são 5 na subida e são outros 5 na descida. Então eu vou deixar aqui, mas é como eu falei, eu não acho que isso é uma fórmula, não. De novo, usem com cuidado. Usem com cuidado. Essas fórmulas aqui funcionam, funcionam. Mas veja que está dando certo porque a velocidade final é zero, que é a altura máxima, né? Se ele quisesse um ponto diferente da altura máxima, aí poderia complicar. É verdade que isso é muito, muito raro de acontecer no vestibular. Para quem está na situação assim, tipo, eu odeio física, eu só queria passar, essas fórmulas são realmente uma mão na roda. O que é que você faz? Pega um post-it ou uma folha de caderno, não uma folha em branco de A4, divide ela no meio e você vai copiar esse mapa mental que eu vou fazer para você. Deixa eu abrir uma tela, deixa eu abrir uma tela nova aqui que eu vou fazer. Adoro mapas mentais. Vou fazer na tela preta aqui. É bom com essa canetinha amarela, fica bem charmoso. Pega meia folha de A4, que não precisa mais do que isso. E você vai escrever o seguinte, ó. Movimento no vácuo. No vácuo quer dizer o quê? Sem atrito, né? Aí eu tenho 2 situações. 2 possibilidades só. A primeira, o objeto vai descer. A outra, o objeto vai subir. Se ele estiver descendo, a velocidade está aumentando, concorda? Eu vou usar o G positivo. Se ele estiver subindo,
a velocidade vai diminuindo, não é? Eu vou colocar menos g. Fórmulas que eu tenho para usar aqui. Tenho duas. Tempo de queda, tempo que ele leva para cair. Raiz de 2h dividido por g. E a velocidade que ele chega no chão. Raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Se for para cima, aí eu vou calcular duas coisas. Não é o tempo de queda que eu vou calcular. Esse aqui é de queda, né? Porque ele está descendo, vocês estão vendo. Agora é subida. Então eu vou fazer a fórmula V0 sobre G. Se você quiser, você for preciosista, tal, perfeccionista, né? Professor, eu queria saber o tempo de descida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Pronto. E se ele te pedir qual foi a altura máxima que o objeto atingiu, a resposta é V0 ao quadrado sobre 2G. Mas esse mapa mental é ótimo, beleza. Mas você não pode esquecer essa observação que eu vou fazer aqui. Ó. Isso aqui só dá certo se a velocidade inicial for zero. Isso aqui só dá certo se a velocidade inicial for zero. Geralmente é, professor? Geralmente é. Agora, se você me perguntar, pô, vocês estão fazendo um vestibular, uma coisa séria, que mexe com a vida de vocês, mexe com a vida da família até de vocês. Professor, o senhor tem certeza que a velocidade inicial vai ser zero na prova que virá? Não, não tenho como prever esse futuro, tá? O que é que eu posso usar além dessas fórmulas que eu tenho no quadro? Lembre-se sempre, qualquer fórmula que você use de MUV vai dar certo. Então, se eu usar essa aqui, vovô é ateu, vai dar certo? Vai. Mas eu preciso lembrar de tirar o A e no lugar do A colocar quem? Um G. Se eu quiser usar a equação de Torricelli, professor, vai dar certo? De novo, vai. Mas eu vou tirar esse A e vou colocar quem no lugar? Um G. A última fórmula que tem é aquela do sorvetão, né? Ficou um pouquinho grande aqui. Deixa eu ver se eu reduzo essa letra. Delta S é igual... Eu ainda apanho muito dessa caneta, gente. V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Eu já tirei o A e já botei um G. Pronto. Se você quiser ficar sempre usando essas fórmulas, ao invés de usar essas fórmulas rápidas, é uma coisa ou a outra. Ou você usa essas fórmulas rápidas, isso aqui, ó, de baixo, ou se você não quiser usar as fórmulas rápidas, você pode ir para o feijão com arroz, né? Para vovô e atê, ou aquelas fórmulas todas lá. Para terminar, a gente já vai fazer questões. Para terminar, deixa eu só voltar aqui uma coisa, rapidinho. Não é que eu esqueci de dizer, não. Na verdade, eu disse, só que eu queria reforçar. Eu sei que eu fico meio repetitivo com isso, mas eu sei que é importante. Gente, lembrem que vocês estão estudando um movimento que é feito no vácuo. No vácuo quer dizer não tem ar. Se você pegar uma bola de papel e uma bola de boliche no vácuo e soltar, elas chegam juntas, mesmo as massas sendo diferentes. Então, eu sei que eu estou repetindo isso, eu sei que é chato ser repetitivo, minha esposa diz sempre isso para mim, mas vocês têm que ter muito cuidado. Então, não vai cair na pegadinha do vestibular quando ele diz, porque tem uma bola de boliche, tem uma pena, aí a bola de boliche vai chegar primeiro porque é mais pesada. Não é assim. Se você fizer na sala de casa, aí tudo bem, vai acontecer isso. Porque na sala da sua casa tem o ar, né, em volta. Então, é diferente. Beleza, pessoal? Pronto. Era essa observaçãozinha que eu queria reforçar, né? Já tinha tocado nesse assunto, mas é sempre bom a pessoa ficar esperta nisso. Olha, eu vou lhe ensinar agora como resolve a questão. O passo a passo para resolver as questões. Lá vai, viu? Você chegou lá, quer fazer Unip, né? Que teve vestibular agora essa semana. Estão dizendo que vai ter outro em janeiro. Uma enfermeira escorrega e derruba uma bandeja que cai sobre o seu pé. A bandeja caiu lá. Considerando que a bandeja caiu, veja, essa bandeja não foi arremessada para baixo. Então, se caiu, a velocidade inicial dela é zero. Né? É como se ela tivesse sido largada, solta, abandonada. Beleza? Caiu de uma altura de 80 centímetros. Aqui tem uma pegadinha. Não pode usar centímetro. Qual é a unidade? Metro.
e que o módulo da aceleração da gravidade no local, a aceleração da gravidade, a gente representa com que letra? G. Ele está dizendo que o G é 10. Não falei para vocês que ele sempre diz isso, né? Pronto, o G é 10. Conclui-se que o módulo da velocidade com que a bandeja atinge o pé da enfermeira é igual a quanto? Ele quer saber com que velocidade essa bandeja chega. Então, eu não sei fazer um desenho, mas finge que isso aqui é uma bandeja. Ela vai cair de uma altura de 80 centímetros, bem no pé da moça aqui. Ó. Meu Deus, está horrível esse pé. Pronto, finge que isso aqui é o pé, que é o cadastro. Pronto, essa bandeja vai cair no pé da mocinha aqui. Ó. Pá. Quer saber com que velocidade ele vai atingir o pé da moça. Como é que faz? Tem dois caminhos. Tem o jeito rápido e o jeito devagar. Como essa aula é online, é ruim porque a gente não interage tal, ao vivo lá na sala, né? Porque senão eu ia perguntar a vocês, como é que vocês querem? Rápido ou do jeito tradicional? Na dúvida, eu vou fazer os dois. Vamos fazer primeiro do jeito... Primeiro eu vou fazer do jeito tradicional. Vamos lá. Soltou a bandeja, aí na hora da prova você faz uma bolinha mesmo, qualquer coisa. A bandeja caiu, velocidade inicial 0, começa a cair 80 centímetros e bate no pé da moça. Pá, aqui, ó. Joia. Primeira coisa que eu faço, vou transformar 80 centímetros para metro. A gente aprendeu isso nos primeiros capítulos. Dá 0,8 metro. Sempre tem que transformar, né, professor? Sempre. Quer saber a velocidade com que ela vai chegar no pé da moça. Aí ele deu tempo nessa questão? Quantos segundos leva? Não deu tempo. Sempre que o problema não der o tempo, você usa a equação de Torricelli. Vovô, a fórmula é assim, ó, toca 2 vezes o trianguinho de Severina. O que foi que eu aprendi hoje? O professor me ensinou que eu tenho que tirar esse A. Sempre que for um movimento de vertical, caindo ou subindo, eu boto um G. Então eu faço V ao quadrado é igual. Quanto é a velocidade inicial, pessoal? 0, né? 0 ao quadrado. Nem precisa botar, que vai dar 0. Mais 2 vezes o A. Eu boto quanto no lugar do A? G. E no lugar da distância, se eu quiser, eu posso chamar a distância de altura. Porque, veja, a distância que ele vai percorrer é isso. Ó. Essa distância é a altura. Só isso. Professor, não acredito que é só isso, não. É só isso, rapaz. Aqui fica 0. 2 vezes o G, que é 10. Não precisa saber decorado. E o H deu 0,8. Aí vai ficar V ao quadrado igual. 0 mais alguma coisa, esse 0 sai, né? Quanto é que dá 10 vezes 0,8? Dá 8. Quanto é 8 vezes 2? 16. V ao quadrado é 16. Então, V é a raiz quadrada de 16. Quer dizer que a velocidade é 4 e você vai fazer medicina no Unip. Só isso. Professor, mas o senhor fazendo assim é tão fácil? Mas não é isso, gente. É porque eu quando leio uma questão, eu procuro perceber os detalhes, como, por exemplo, a bandeja caiu, é vertical. O garoto chutou a bola para cima, é horizontal. Desculpe, é vertical também. Vertical subindo ou vertical descendo, não interessa. Eu troco o A e boto um G no lugar. Só isso. Esse jeito, professor, que o senhor fez, é o jeito rápido ou é o jeito devagar? Acredite se quiser, esse é o jeito devagar. Podia ser mais rápido, quer ver como? Aquela fórmula que eu ensinei. Para fazer rapidinho, você bota raiz quadrada de 2GH. Pronto. Tá feio, né? Aqui. Ah, meu Deus. Vai ficar raiz quadrada de quem? 2 vezes o G, que é 10, e o H, que é a altura, que é 0,8, que a pegadinha é essa, né? Tem gente que bota 80 aqui. Não pode. Tem que ser 0,8, tem que ser em metros. Raiz quadrada, mesma conta. Ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 8, daria 160. Como é 0,8, vai dar 16. Pronto. Raiz quadrada de 16. E aí vocês sabem que a raiz quadrada de 16 é 4. Eita, professor, deu a mesma resposta, né? Graças a Deus. Letra D de correto. Joia? Então, assim, ó. Mais uma vez, de novo. Tem 2 formas de fazer sempre. Ou pelo menos quase sempre, vai. Você que vai escolher como é que você quer. Por incrível que pareça, eu gosto mais desse jeito, mais demoradinho, porque sempre vai funcionar.
Esse aqui vai funcionar, né? Esse que vocês estão vendo na tela agora, apenas no caso em que a velocidade inicial é zero. Foi o que aconteceu aqui e é o que acontece 99% das vezes. Massa? Vamos em frente. Então, tem dois jeitos, né, professor? É bom. Agora vamos para a FCM. Qual a posição ocupada por um corpo? Ele quer saber em que lugar o corpo vai estar 5 segundos depois de ser abandonado a 150 metros de altura. Então, eu peguei o objeto e soltei esse objeto de uma altura imensa, ó. São 150 metros. Isso aqui é um prédio de, sei lá, 70 andares, praticamente. Não dá isso tudo, não. 50 andares dá. Então, 150 metros. Soltei ele aqui e ele vai cair. Eu vou deixar esse objeto cair, pessoal, durante 5 segundos. Durante 5 segundos ele vai cair. O que é que vai acontecer? Ele quer saber em que lugar ele vai estar. Se ele vai estar a 10 metros do chão, 50, 25, 100. Aqui eu não entendi o que a FCM fez. Eles botaram aqui 150. Não entendi essa resposta. Como é que eu soltei o objeto? Ele caiu 5 segundos. Você vai contando. 1, 2, 3. Ele deixou ele cair 5 segundos. Se você soltou ele dessa altura de 150, como é que ele vai ficar no 150? Ele vai ficar parado, flutuando, né? Não entendi essa resposta que a FCM colocou, não. Aí ele quer saber, pronto, 5 segundos, o corpo vai caindo, ele vai estar aqui, ó, digamos, um exemplo. Aí ele quer saber, que altura é essa aqui? Que posição é essa que ele está? Será que ele já chegou no chão? Ele está perto? Ele está longe? É isso que ele quer saber. Tem dois jeitos de fazer. Como é que você pode fazer isso? Eu vou fazer do jeito clássico, tá? Vamos lá. Pego o objeto, vejo o detalhe. Ele foi solto. Velocidade inicial é zero. Professor, a questão fala isso? Fala, gente. Ó, abandonado. Quando um corpo é abandonado, largado, solto, a velocidade inicial é zero, porque você não arremessou ele. Velocidade inicial zero. Aí soltei, aí lá vai o objeto percorrer 150 metros. Quer dizer, isso aqui eu não sei se ele vai andar os 150, né? Eu sei que a altura de onde ele começou a cair é 150. Pronto. Aí ele quer saber, depois de 5 segundos, é o tempo, onde é que esse corpo vai estar? Em que lugar que ele vai estar? Ele vai estar aqui, ou ele vai estar mais aqui, ou vai estar mais aqui em cima? Não sabe. Como é que faz, professor? Olha, um jeito bom seria usar essa expressão. ΔS é V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa fórmula, só para organizar para vocês, é a mesma coisa que essa. Ó. Deixa eu explicar aqui direitinho. Tá vendo essa? S igual a S0. Tá vendo aqui, ó? Só que se você passar o S0 para esse lado, vai ficar S menos S0. E S menos S0 é justamente quem? ΔS. Então, eu até expliquei isso na última aula, você pode escrever daquele jeito comprido ou pode resolver escrever assim, para ficar menor. Aí, como eu sou preguiçoso, eu escrevo ela assim, menorzinha. É a mesma fórmula. Pronto, aí eu quero saber qual é a distância. Teve aluno, muito aluno que errou isso aqui, porque eles pensaram que a distância era 150. Mas não é. Eu quero saber que distância ele vai estar. Velocidade inicial, zero, né? Aí 0 vezes t, que é 5, ó, o tempo é 5. Mais a aceleração, que a gente bota g, vezes o tempo, que é 5 ao quadrado, dividido por 2, tá vendo? Aí, de novo, aquela história do zero, né? Quanto é 0 vezes 5? 0. O g é 10. Aí, 5 ao quadrado é 25, não é isso? Ó? Dividido por 2. Tá? 5 ao quadrado, 25. E o g eu substituo, porque eu troco o a e boto o g. E no lugar do g eu boto 10. Tá vendo como fica? Aí, pessoal, vai caber aqui, a questão é pequena. 0 mais alguma coisa vai dar essa coisa. 250 dividido por 2. 125 metros. Qual é a sacada dessa questão? Quer dizer que durante esse tempo de 5 segundos, olha que interessante, ele caiu de uma altura de quanto? A altura total que ele caiu. 150 metros. Não foi assim que a questão falou? Beleza. Em 5 segundos ele vai caindo, 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 caindo. Ele percorre quantos metros em 5 segundos? Ele percorre 125. Ele andou 125 metros.
A que distância ele está do chão? Essa é a pergunta do problema. Porque a pergunta não foi muito clara, né? Mas ele diz, qual a posição ocupada por um corpo depois de um corpo, 5 segundos depois de ter sido abandonado? Então, 5 segundos depois, teve muita gente que queria marcar essa resposta, 125. Aí procurou nas opções e não tem 125, ó. Tá vendo? Aí, será que eu errei? Não, não é que você errou. É que ele andou 125, mas como ele caiu de 150, qual é a distância que está faltando aqui para ele chegar no chão? 25 metros. Essa era a resposta, letra C de casa. Beleza? Então, o que aconteceu nessa questão foi que, primeira questão, o texto é mal formulado, sabe? Do jeito que ele fala, aí não fica muito claro como ele está perguntando. Mas, enfim, o que ele quer saber é a posição em que ele está depois de ter sido abandonado dessa altura. Como ele já andou 125, então ele está a quanto? Ele deveria ter dito assim: a que distância do solo está um objeto que foi abandonado 150 metros? Então ele devia ter especificado isso um pouco melhor, tá? Beleza. Agora vamos para as pedreiras. As duas primeiras foram questões consideradas fáceis. Fáceis, não sei, mas não são questões difíceis. De fácil para médio. Essas duas que eu vou fazer agora, elas já são de médio para difícil. Essa aqui especificamente, que é da FCM, é muito interessante. Ele diz assim, ó, um homem na varanda de um apartamento abandona. Aí vocês já sabem, né? Quando fala esse negócio de abandona, é porque a velocidade inicial é 0. Um objeto à altura de seus ouvidos. Então, soltei o objeto que estava a 125 metros do chão. Qual o intervalo de tempo decorrido até que ele escute o som do objeto colidindo contra o solo? Então, ele quer saber o tempo que leva para que ele escute o som do objeto que bateu no chão. Vê que interessante. O cara soltou o objeto daqui, da altura do ouvido dele. O objeto tocou no chão. Isso criou uma onda sonora que foi se propagando agora para cima e vai chegar até o ouvido do rapaz. Então, nós temos aqui dois tempos, porque tem o tempo que a pedra leva para cair, bateu, e depois que bate, o som vai se propagando e sobe lá para o rapaz que está na varanda do apartamento. Por isso que ele diz assim, ó, qual o tempo decorrido até que ele escute o som do objeto colidindo contra o solo? A gente tem a percepção, muitas vezes, de que é imediato. Eu escuto na hora que bateu. Não, porque o objeto, o som, desculpe, ele precisa viajar até o seu ouvido. O que acontece é que, na maioria das vezes, como a velocidade do som é muito alta, a gente tem a sensação de que é simultâneo. Ele bateu no chão, eu já escutei. Mas não é assim. Quer ver uma prova disso? Quando você está no Réveillon ou no São João, e às vezes tem uns fogos de artifício disparando distante, você primeiro vê a explosão e depois escuta o barulho. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Então, primeiro eu vejo a explosão dos fogos e depois eu escuto o barulho. Quer um outro exemplo disso? O raio e o trovão. Muita gente se assusta com o barulho do trovão, quando na verdade o perigo já passou, que era o raio. Então você está no meio de uma tempestade, dá aquele clarão no céu, aquele raio que caiu em algum lugar ali, e depois de alguns segundos você escuta o barulho. Porque a luz, que é o raio, é muito mais rápida que o som, que é o trovão. Beleza, gente? Então aqui essa questão é perigosa porque são duas coisas. Ele vai cair, o projétil vai atingir o solo e o som vai subir. Eu tenho que calcular dois tempos. Vamos lá. Vou fazer assim essa questão, então. Ele caiu de uma altura de 125 metros, velocidade inicial foi 0, ele falou isso, né? São 125 metros. Então, primeiro, eu vou separar essa questão aqui em duas partes. Vamos fazer primeiro a queda do objeto. E aí, se eu sei que a velocidade inicial é 0, eu poderia usar aquelas fórmulas rápidas. Ou então, eu posso usar a Torricelli. Ó. Vovô toca duas vezes o trianguinho de Severino.
Só serve Torricelli, professor? Não, você pode ir tentando. São 3 fórmulas. Essa aqui que eu acabei de usar, ó, é a outra. Ó. Podemos fazer com ela também. Ó. Tá vendo? Na hora da prova, o ideal era que você já fosse direto na fórmula certa. Mas nem sempre isso é possível. Aí você vai tentando. Vamos lá. Distância. A pedra caiu 125 metros. Velocidade inicial é 0. O tempo eu não sei. Quanto tempo leva, né? Ele quer saber. Aí aqui eu boto A. No lugar do A eu boto G. Aqui eu boto T ao quadrado e aqui é 2. 125 repete, ó. Pessoal, quanto é que dá 0 vezes T? Some. Aqui é 10. Aqui é T ao quadrado sobre 2. Eu posso passar o 2 multiplicando. Então vai ficar 125 vezes 2 é igual a 10t ao quadrado. 125 vezes 2 não dá 250, né? Então, 250 é igual a 10t ao quadrado. Se eu cortar esse zero com esse, t ao quadrado vai dar 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? 5 segundos. Espera aí, ficou tão... Opa! Ficou tão espremidinho aqui, né? Deixa eu ver se... Melhor, eu cortei esse zero com esse, tá? Aí, cortei esse zero com esse aqui, ó. Ficou t ao quadrado igual a 25. Aqui eu teria que tirar a raiz, né? Ia botar raiz quadrada de 25, que é 5. Muitos alunos chegaram aqui e pensaram assim, nossa, beleza, achei a resposta. Vou lá no gabarito marcar. Então, vamos lá marcar? 5 segundos, procura aí, a resposta ali que eu achei, 5, né? Procura aí no gabarito 5. Não tem, pessoal, 5, ó. Tem 5,39. Mas o seu deu 5 aqui. E agora? Bom, não é 5 a resposta, porque não tem. O que está faltando? Como eu expliquei para vocês. Primeiro o objeto cai. Leva 5 segundos para cair. E agora o som vai subir. E quanto tempo o som leva para subir, professor? Aí vamos fazer aqui a subida. Ó. O som ele tem uma velocidade que foi dada, que é muito alta, 320 metros por segundo. Então, eu posso aplicar essa formulazinha. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade do som? 320. Qual é a distância que ele tem que percorrer? Os mesmos 125 metros, a mesma distância. Só que antes era descendo. O som ele vai subindo para percorrer essa distância. E divide pelo tempo, que eu vou chamar de tempo do som. O tempo está dividindo, passa para cima multiplicando, vai ficar 125 dividido por 320. Se vocês fizerem essa divisão, isso aí é 250 por 640. Vai dar 0, alguma coisa. Vou fazer aqui na calculadora para ir mais rápido. Só para a gente ganhar tempo aqui, mas se vocês tiverem dificuldade com contas de divisão, essas coisas, tiver com vergonha de perguntar, pode me procurar no privado que eu ajudo, viu? Essa continha aqui dá 0,39 segundos. Então, vê que o som ele chega bem rápido, ó, menos de meio segundo para chegar ao seu ouvido. Por isso que na nossa vida cotidiana, nós temos a nítida impressão de que o som, ele chega o som chega para nós na hora em que o objeto toca lá. Então, na mesma hora eu escuto. Isso acontece porque a velocidade do som é muito alta, mas existe uma diferençazinha. Essa diferença é de 0,39 segundos, que é pequena, mas existe. Aí eu lhe pergunto, então quanto tempo levou desde o momento que o garoto soltou essa pedra, ela bateu no solo, gerou um barulho, uma explosão, que subiu e veio para o meu ouvido? Quanto tempo decorreu para que isso tudo acontecesse? Foi o tempo de descida, 5 segundos, mais o tempo de subida. Então, tempo que levou para descer, mais o tempo que levou para subir. A resposta, 5,39 segundos. Vamos ver se tem essa resposta? Aqui, ó. Letra E. Maravilha? Vê que é uma questão realmente mais difícil, né? Muita gente fez a primeira parte dela, mas não sabia o que fazer com aquela velocidade do som na segunda parte. Era só ter feito isso. Beleza? E para fechar a aula de hoje, uma questão interessante da FAMENE, mas um pouco complicada. Na verdade, bastante complicada até, eu diria. Por quê?
Porque ele solta um parafuso, ó, um parafuso cai verticalmente. Até aí, beleza. Quanto é a velocidade inicial? 0. Caiu, né? Soltou de uma ponte que está 20 metros acima d'água. Então, tem uma ponte, não vou saber desenhar, vamos fingir que isso aqui é a ponte, e tem um rio passando aqui embaixo dessa ponte, ó, tá vendo? Lá vai a água. E o menino está aqui em cima da ponte e vai soltar uma pedrinha. Essa ponte tem 20 metros de altura. Joia? O parafuso vai atingir um barco de brinquedo. Isso aqui é o parafuso que eu vou soltar. Esse parafuso vai atingir um barco de brinquedo que está se movendo com velocidade constante e se encontrava a 10 metros do ponto de impacto quando o parafuso foi solto. O que ele quer dizer com isso? Que no momento em que eu soltei esse parafuso, que eu estou chamando de P, o barquinho, ele estava aqui, ó. Olha o barquinho lá atrás, ó, no rio, ó. Esse aqui era o nosso barquinho de papel, tá vendo? Esse barquinho estava a 10 metros, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui como se fosse assim. Pronto. Esse barquinho estava a 10 metros do local em que o parafuso foi solto. O que vai acontecer? O parafuso vai caindo e à medida que ele vai caindo, o barquinho vai se aproximando até que o parafuso cai dentro do barquinho. Vê que interessante. Finge que esse meu celular é o barquinho. E eu vou soltar o parafuso daqui. Mas quando eu solto o parafuso, o barquinho não está aqui embaixo. Não, senão eu não ia cair dentro do barquinho. O barquinho está se aproximando. Que distância é essa aqui? 10 metros. O parafuso está a quantos metros acima do rio? 20 metros. Quando eu solto, o parafuso começa a cair. Mas o barquinho está sendo levado pela correnteza do rio, vai se aproximando. Então eles vão fazer assim, ó. Vão chegando, 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 chegando. E o parafuso cai aonde? Dentro do barquinho de papel. Então, o que aconteceu nessa questão? Eu soltei o parafuso, ele vai cair 20 metros, enquanto o barquinho vem se aproximando. O barquinho estava a 10 metros. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Primeiro, para o parafuso, eu vou calcular quanto tempo ele levou para cair. Soltou o parafuso, ele vai caindo, caindo, caindo. Vai percorrer quantos metros? 20 metros, né? O parafuso vai percorrer. Se quiserem fazer com aquelas fórmulas rápidas, ó, quanto tempo levou para cair? Tempo de queda. Acho que eu vou fazer aqui embaixo. Tempo de queda. Como foi que o professor ensinou? 2H dividido por G. Aí vamos substituir. Vou fazer aqui rapidinho. Ó. 2 vezes H. Quanto é a altura? 20. Dividido por G. Quanto é o G? 10. Tá vendo? O G é 10, ó. A altura é 20, né? Fazer essa conta aqui, gente, vamos lá. 2 vezes 20 dá 40. Ficou fácil, né? 40 por 10. Pronto. Tempo de queda ficou raiz de 4. E a raiz quadrada de 4, como vocês sabem, é 2 segundos. Acabou-se. Beleza. Então, o que isso quer dizer, esse cálculo todo que a gente fez aqui? Isso significa que o parafuso levou 2 segundos para chegar no chão, na água, no caso, né? Porque é uma ponte que está sobre um rio. Mas enquanto esse parafuso ia caindo, o barquinho ia se aproximando. Então, vamos para o barco agora. Ó. O que aconteceu com o barco? Está aqui o barquinho. Barquinho de papel, não sei desenhar, finge que isso aqui é um barquinho de papel. Ele está se aproximando com uma velocidade desconhecida e ele vai percorrer essa distância aqui. Não são 20 metros. O barquinho só precisa percorrer 10 metros. E ele tem quantos segundos para chegar aqui no destino? Lembra que o problema fala que o parafuso atinge o barco. Essa parte aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu apagar. Ele fala que o parafuso atinge o barco, né? Então, veja que nos 2 segundos que o parafuso caiu, nesse tempo que o parafuso precisou, o barquinho avançou. Em 2 segundos, o barquinho avançou. Ele só tem 2 segundos, né? Não adianta o barquinho chegar muito depois, senão o parafuso caía na água. Então, eu vou aplicar de novo aquela fórmula, ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual é a distância que ele tem que percorrer? 10 metros. E ele tem quantos segundos para chegar aqui?
2 segundos só. Quanto é essa velocidade? 10 por 2? 5 metros por segundo. É a resposta da Famene. Numa questão que eu considero difícil, porque tinha muita coisa para interpretar. 5 metros por segundo é a resposta de que letra? Da letra C de casa. Beleza, pessoal? Então é isso. Como vocês percebem, o segredo desse assunto é entender que eu tenho um movimento de queda ou de subida, né? E que durante a queda eu tenho que trocar o A de aceleração e no lugar eu vou colocar um G, que é a aceleração da gravidade. Se for subindo, eu tenho que ficar esperto. É muito raro cair questões de vestibular subindo, especialmente na FAMEN, FCM, Unip, eu nunca vi. Mas, enfim, se for subindo, lembre que o objeto vai freando. Então, eu não vou colocar 10, não vou colocar G. Eu vou colocar menos 10 ou menos G. É só isso. Mas, professor, meu foco é FAMEN e FCM. Então, você vai ter um objeto caindo, como sempre teve lá. É só trocar o A e no lugar do A colocar um G. Você já sabe que esse G é 10. Beleza, turma? Dúvidas, perguntas? Alguma colocação? Eu acho que só a Ana Rita que está hoje aí, né? Deixa eu ver se a Ana Rita está por aqui ainda. A Ana Rita está aí, sobrevivente. Essa é uma valente, merece passar. Pois é isso, Ana. Eita, tinha uma mensagem aqui, eu não vi. Boa tarde, Matheus. Meio atrasado, não tinha visto a mensagem. Pronto, mas enfim, é isso. Ana, se você não tiver nenhuma pergunta, então eu vou encerrando por aqui e semana que vem, ou ainda essa semana, estou preparando um cronograma para a gente finalizar os nossos conteúdos, né? Deixar tudo arrumadinho. Acho que essa semana a gente vai ver vetores. Beleza? Vou pausando a gravação e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.